porque assim, ele tá demorando a assumir. Parece uma coisa que já deixou de ser uma... Pô, quando, se, mas pra quando que ele vai assumir, né? Discute se é agora, se é em janeiro. E acho que tá pesando um pouco contra o Tite já assumir agora. Ele ter falado que não ia assumir nenhum clube brasileiro. E ele ter negado o Corinthians tantas vezes, né? Que o Corinthians, que é a casa dele aqui no Brasil, ligou, insistiu, demitiu até o Vanderlei. Não, eu acho que aquela declaração que ele deu, né, de que não ia assumir e tal, pode estar tendo algum efeito na cabeça dele, né? E que realmente o plano dele era assumir só para 2020. Na verdade, o primeiro plano dele era trabalhar fora, né? Era trabalhar na Europa e tal. E acabou não acontecendo algo que lhe interessasse. E aí ele pensava em trabalhar no Brasil a partir de 2024 só e deu aquela declaração, né? E acho que, de repente, isso possa estar pesando para não passar como mentiroso, né? Mas acho que isso não deveria pesar, não. Eu acho que se ele achasse que o Flamengo é o clube ideal para ele voltar ao futebol brasileiro, eu acho que ele poderia assumir agora, que já ia ganhar aí 10, 12 jogos para conhecer o elenco, né? E para em 2024 estar muito mais forte. Para conhecer até um pouco do dia a dia. Exato. Porque você trabalha com futebol, pode falar melhor que eu. O dia a dia, conhecer o dia a dia, como é que funciona aquilo, é tão mais importante, ainda mais para um clube que tem tanta gente para renovar, né? Exatamente. Tem o Bruno Henrique, tem o Everton Ribeiro, tem o Davi Luiz, tem o Rodrigo Caio, assim... E as opiniões deles seriam fundamentais, né? Para um processo de 2024, né? De formação de elenco de 2024. Ver as posições que ele acha carente, né? Eu acho que o contato realmente houve, né? Então, eu acho que ele já devia antecipar esse passo. Mas cabe a ele a decisão, lógico. Até porque tem aquele cara, e aí eu queria até te ouvir um pouco mais como profissional de futebol, tem aquele cara que não joga tanto, aquele cara que já não consegue render o que rendia, mas que dentro do teu vestiário é muito importante, né? Sim. Como é que funciona isso? Assim, essa organização de hierarquia dentro de vestiário? Isso é importante até um certo ponto, né? Isso não pode ser o fundamental, né? Isso é importante, mas não é o fundamental. O próprio São Paulo nós vimos lá, né? Agora, o São Paulo ano passado tinha Miranda, acabou não renovando com Miranda, né? Tinha o Rafinha, eles optaram por renovar com o Rafinha. Quer dizer, você não pode ter um grupo só dessas pessoas importantes de vestiário, né? Desse atleta. Mas é importante, lógico, ter um, dois ali. Fazem a diferença realmente, né? Jogadores que já estão no clube, né? Então, só estando lá dentro mesmo para pesar. O cara que, entre aspas, logicamente, né? Tá ajudando e tá atrapalhando no dia a dia do grupo, né? E eu acho que não pode ter 4, 5, 6 né, nessa mesma função, né? 1, 2 ali no máximo, né? Importantes para vestiário e, logicamente, o mais importante de tudo é a formação do grupo na parte técnica, né? Você já trabalhou aí, eu quero várias visões, tá? Do treinador principal, do auxiliar. Porque dizem que o auxiliar é o melhor amigo dos jogadores, enquanto o treinador é o pior amigo. É assim mesmo? Assim, o auxiliar é aquele cara que conversa mais, vê como é que funciona mais o andamento? Sim, depende muito da relação treinador e auxiliar, né? Os treinadores, quando eu fui auxiliar, né? Os treinadores me davam essa liberdade, né? Vanderlei e tal. E é muito mais fácil do jogador se abrir para o auxiliar, realmente. Porque o treinador, ele tem que chegar para resolver o problema, para decidir o problema. E muitas vezes ele tem que bater de frente, né? E o auxiliar é aquele cara para ele olhar, né? Ver quando o jogador está insatisfeito, ir no ouvido do jogador, né? Fazer aquela situação, né, de não deixar o jogador também muito chateado com o treinador, né, que acaba sendo ruim no dia a dia, né? Então, realmente, na maioria... Por isso também, levando para um outro tópico até, né? Por isso que muitas vezes os auxiliares, quando assumem, né, num primeiro momento, tem o sucesso ali, né, porque tem a confiança do grupo, mas é muito difícil um auxiliar a longo prazo dar certo, né? Um trabalho maior, né? Existem alguns casos, né? Mas é muito difícil. Normalmente, os auxiliares dão certo ali por um período menor, né? Que tem a confiança do grupo, mas também quando você tem a função de treinador, você tem que tomar atitude, você tem que tomar decisões. E aí você vira treinador e acaba começando a desagradar aqueles teus, antigamente, amigos, né? E como é que funciona pro auxiliar tá chegando de fora, assim? Você tá assumindo um time no meio da temporada, tá sendo auxiliar ali, chegou uma comissão técnica. E tem os auxiliares da casa. Como é que é essa relação, assim... Eu tô perguntando muito dessa parada dos bastidores. Claro que cada clube tem sua particularidade, mas assim, normalmente o auxiliar da casa já sabe como é que... Ele já tá dentro da casa, literalmente, né? Ele já tá ou satisfeito ou insatisfeito, ele já conhece o cara, já convive ali naquele dia a dia, naquele ambiente. Como é que faz pra pensar as informações? Eu tenho uma palestra montada que talvez seja a palestra mais legal que eu gosto de dar. Às vezes, quando a gente é chamado para dar palestras, né? Que são as diferentes funções entre treinador, auxiliar do treinador e auxiliar do clube. Né? Essa palestra é muito bacana que eu tenho, que é justamente isso. Eu pego nessa palestra
a partir dos anos 80, a partir dos anos 90, a evolução das funções. Porque nos anos 80, por exemplo, era só praticamente treinador, preparador físico e um auxiliar, né? E aí as comissões foram integrando outros membros, foram entrando nutricionistas, psicólogos, fisiologistas. O número de auxiliares cresceu também em geral, né? E é totalmente diferente a tua tomada de decisão quando você é auxiliar da casa, quando você é auxiliar do treinador direto, né? Quando você é auxiliar da casa, você tem que conquistar a confiança do treinador que está chegando, né? Você tem que ser correto e tal. Os jogadores vão muito em você também. Você tem que se impor também com direção, senão a direção acaba querendo que você seja o leve-trás ali. Isso aí acontece no dia a dia, né? A direção acha que porque você tem uma relação com o clube, ela manda em você, e eu sempre deixei isso bem claro, né? Eu nunca gostei muito dessa função de auxiliar da casa. Já fiz algumas vezes e tal. Mas nos momentos que eu fui, eu sempre deixei bem claro com os diretores, né? Que a minha função ali não era aquela. E o auxiliar do treinador, que normalmente chega com o treinador, é diferente. Eu acho que ele tem que ser meio que o advogado do diabo. Ele tem que botar o treinador em xeque quando tá sozinho com o treinador, conversar com o treinador, fazer sempre o contraponto, né? Eu acho isso muito importante, né? E tem que fazer o elo entre treinador e os auxiliares da casa também. Isso é muito bacana também. É por isso que treinador normalmente tem um auxiliar que pensa o jogo um pouco diferente. Ele, claro, tem uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio, mas assim, ter um auxiliar que pensa diferente e você é tão importante pra ser esse contraponto? Eu acho importante. Porque senão fica só numa bolha, todo mundo concorda com todo mundo? Quando uma empresa tem 2 funcionários que falam sempre a mesma coisa, um é desnecessário, né? Eu acho, é verdade, né? Um é desnecessário. Então, assim, quando eu tô como treinador, também eu sou treinador, né? E eu, como treinador, por exemplo, na hora do jogo, eu gosto muito que o meu auxiliar observe muito mais a movimentação do adversário. A movimentação tática, as substituições, no momento das substituições. Porque você, às vezes, como treinador, você tá na beira do campo ali, você foca muito no teu jogo, né? No teu modelo de jogo, se tá funcionando, se não tá funcionando, se as tuas peças estão de acordo com aquilo que você pensou o jogo, né? E principalmente hoje em dia com 5 substituições, né? Às vezes dá uma confusão ali no momento. Tem o teu aspecto emocional também, que é normal, que é natural você ter um aspecto emocional ali mais abalado durante o jogo, né? Você tá mais nervoso. Então eu peço sempre muito ao meu auxiliar para ele focar muito no adversário, principalmente nas substituições, né? Quando você troca uma peça e não muda a função tática, beleza. Mas às vezes o treinador, ele muda a função tática e tal, e principalmente no momento das substituições eu falo pro meu auxiliar sempre ficar muito atento, porque às vezes o cara muda e, você perde 5, 10 minutos sem observar aquela mudança tática e você pode tomar um gol ali que seja decisivo, né? Então eu sempre combino muito isso com o meu auxiliar, para ele focar muito no adversário, principalmente no momento das substituições. E como é que é a parada, assim? Você tá ali na beira do campo. Eu tô tirando várias dúvidas aqui, trocando essa ideia, legal. Porque eu acho legal, isso até legal, o pessoal saber. Porque, assim, na beira do campo não dá pra ver o jogo todo. Você vê muito da visão do jogador, né? É importante, eu não sei como é que funciona hoje em dia, mas, assim, antigamente, principalmente na época do seu pai, tinha sempre um radinho, um fone. Sim. Ter um cara em cima é muito importante, já que ele vê todas as peças do tabuleiro se movimentando ao mesmo tempo. Como é que é pro treinador ali na beira do gramado? Você não consegue ter... Claro que vocês têm, mas assim, tal noção de profundidade toda que o cara de cima tá tendo. A coisa mudou, né? Antigamente o auxiliar não podia, anos 90 aí, como você falou, né? O auxiliar não podia ficar no banco nessa época, né? O auxiliar começou a ficar no banco ali em 2008, 2009, né? Que foi facilitando. E também os campos antigamente, como era o Maracanã, né? Muitos campos eram numa... Você via o jogo mais abaixo, né? Isso aí dificultava muito. Depois, mesmo acima, o treinador não podia ir na beira do campo, ele tinha só que ficar sentado no banco, ir lá e só passar uma ordem e voltar, né? E hoje em dia é bem mais fácil. Hoje em dia, você fica em pé ali na beira do campo, a tua visão é melhor. Mas lógico que uma visão, uma observação de cima também é importante, né? Mas aí você já tá com o teu auxiliar ali embaixo, né? Que normalmente é o cara da tua confiança, né? Você tem que ter um outro cara lá da tua confiança também. Às vezes o auxiliar da casa, às vezes um analista de desempenho, né? Para ele conversar com o teu auxiliar e o teu auxiliar, às vezes até filtrar. Isso é muito bacana. Quando você chega num clube, né? Às vezes, porque cada treinador trabalha de uma forma também, né? Tem treinador que não quer ouvir, que quer só a opinião dele e pronto, né? E tem treinador que tem muito auxiliar também, às vezes que quer narrar o jogo. Isso aí é complicado também, quer passar 1 milhão de informações. Também não funciona. Você tem que ser bem direto, né? Você tem que ser bem cirúrgico e aí começar a ter a comunhão das ideias ali pro auxiliar saber o que o treinador pensa e o que o treinador quer que passe também, né? Direcionar só para a parte tática normalmente. Eu, por exemplo, eu direciono muito para a parte tática.
não muito parte técnica, de erros individuais, isso aí não me interessa muito, eu direciono muito sempre para a parte tática, né? Então tem que ter toda essa comunhão de ideias ali entre o treinador, entre o auxiliar que está do lado dele e entre o cara que está em cima, que pode ser o auxiliar da casa, pode ser um analista de desempenho também, né? E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!